Vamos por aí ainda. Aí nós vamos falar, vamos falar do livro que é Bate, importante. vamos lá. Vamos. Esse livro, como é que é? Fala dele. Bom, Geraldo, esse livro a gente fez durante 2 anos um estudo de todos os processos, todos, sem qualquer exceção, que foram julgados em segunda instância no Brasil sobre essa temática erro médico. Então, é uma análise real de mais de 17 mil decisões dos 27 tribunais estaduais e do STJ sobre erro médico. E o erro médico é um problema que não é só no Brasil. É um fenômeno mundial, uma temática mundial. Para você ter uma ideia, a pequena Macau, que era território português, hoje pertence à República Popular da China. Espera aí só um pouquinho. Tá dando para ver aí, Terra, o Ezra, para a esquerda, Terra, pode mais para a esquerda. Não, para você aí mesmo. Aí. Afasta um pouquinho assim. Aí. Perfeito. Viu? Esse é o livro. Erro médico. Tá aí. Então, Geraldo, Macau acabou de aprovar o regime jurídico do erro médico. Um país que tem 640 mil habitantes e 1.200 médicos apenas. Está preocupado com isso. O erro médico hoje, há estudos internacionais, em Portugal, de cada 10 pacientes que se internam, um deles é vítima de alguma intercorrência praticada por negligência, ou do médico ou da equipe hospitalar. Na Suécia chega a 12,7%. Na Inglaterra, país da rainha, 11,1%. Um estudo americano de Harvard aponta 3,7% dos pacientes americanos vítimas de algum erro da equipe médica hospitalar. No Brasil, estima-se em torno de 700 mil erros médicos todos os anos no Brasil. Então é um fenômeno que tem crescido. Por quê? Péssimas faculdades. O governo do PT, em 13 anos, criou 170 faculdades de medicina. Até 2013 nós tínhamos, Terrinha, 100 faculdades de medicina no Brasil. Em 195 anos de história, desde 1808 até 2003, 100 faculdades. 2003 a 2006 criaram mais 170. Onde estavam os professores para essas faculdades? Não fosse só isso, Geraldo, tu falaste recente, Brasília, capital da República, falta fio de sutura, falta gás, falta esparadrapo, falta oxigênio nos hospitais. Falando da capital da República, imagina em Cacimbinha do Norte. Certo? Os nossos médicos, o último estudo demográfico médico brasileiro, ano passado, apontou que 7,8% dos médicos têm 7 ou mais vínculos de emprego. Mais de 7 vínculos de emprego. Imagina, Terrinho, fazendo um programa em 7 rádios todos os dias, como é que você ia viver? É igual ao caminhoneiro que dirige 30 horas, uma hora ele vai bater, vai errar a curva, vai capotar o caminhão. E o nosso paciente hoje é um paciente esclarecido, né? Até o final do milênio passado, os médicos tinham o monopólio das informações, né? O que o médico te falava era sagrado, ninguém questionava. Hoje não, hoje, antes de ir ao médico, a pessoa consulta o Google, né? E vai ao médico apenas para uma segunda opinião. Então o paciente está esclarecido. Ele já chega à clínica, ao consultório, ao hospital, sabendo qual é a sintomatologia dele, qual é o diagnóstico, e sabe quais são as terapias adequadas e quais as consequências de cada uma delas. Então é um paciente que não aceita mais que as coisas, fatalidades acontecem pela vontade de Deus. Esse paciente vai questionar perante o judiciário qualquer dano corporal que porventura ele tenha sofrido ou algum familiar seu tenha sido vítima. Bom, aqui eu estou vendo aqui que pelos estados brasileiros, isso aqui representa o erro médico lá que foi constatado? Não, na verdade, que você não consegue analisar cada fato em si, você consegue analisar o que foi apresentado ao Poder Judiciário. E na verdade, só temos acesso à segunda instância. Então, se você imaginar que 17 mil processos em 15 anos passaram pelos tribunais, você pode imaginar que pelo menos o dobro deles, ou seja, mais 35 mil, estejam tramitando pela primeira instância ainda. Então nós teríamos aí mais quase 50 mil processos perante o Poder Judiciário questionando o erro médico. Nesse livro a gente analisa tribunal por tribunal, estado por estado, e uma análise em nível nacional através do Superior Tribunal de Justiça. Bom, isso aqui interessa de perto a todos os advogados, médicos. Quem milita na área principalmente, né? Quem milita nessa área principalmente. Quem milita nessa área. E todo mundo tem um médico na família,
ou tem algum familiar que já tinha sofrido uma experiência desastrosa nesse nível, né? Você já sofreu alguma coisa desse? Não, eu pessoalmente não. Mas já defendeu alguém que sofreu? A nossa advocacia, a gente trabalha na defesa do médico. Então, eu posso falar nesse livro de uma forma imparcial. Eu critico o fato, mas na verdade eu advogo na defesa do médico. Perfeito. Certo? Eu adotei uma linha de conduta de não advogar para o paciente. A gente advoga também na questão da mediação. Macau criou agora uma Câmara de Conciliação dos Litígios Médicos. Então, Macau, um pequeno país de 600 mil habitantes, está na frente do Brasil nessa área. Macau fala português. Fala português. Fala português como cachorro. E chinês também. E come cachorro. Come cachorro. Mas mata antes de comer, viu, Terrinho? Você tá rindo aí. Faz sushi. Faz sushi. Que coisa. Sashimi de cachorro. Olha aqui, doutora Luciana Lourinho Castelo é uma das colaboradoras, doutora Laís Maria Rosal dos Santos, doutora Mariana Lopes Albuquerque, doutora Scarlett Fonseca Ferro, doutora Camila Silva e doutor Dorival Galdino Lima Neto. Eles são pessoas que o Raul Canal está agradecendo pela colaboração. Isso, porque foi uma pesquisa muito profunda, viu, Geraldo? Você tem que entrar no site de cada um dos tribunais, buscar tematicamente o assunto, né? E alguns tribunais não estão informatizados, tinham que em loco pegar o acórdão fisicamente lá na biblioteca do tribunal e ler cada um dos acórdãos. Então foram 17 mil decisões judiciais e algumas com 30, 40, 50, 80 páginas cada uma das decisões. Então foi um trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos e nós catalogamos aqui o sexo do paciente vítima de erro médico, o sexo do médico que pratica negligência, a idade, o tempo de formado do médico que faz a negligência, e não é o médico novato, viu, Terrinho? É o médico experiente. A maioria dos médicos processados no Brasil hoje tem na faixa de 50 anos, ou na 5ª década de vida e na 3ª década de atividade profissional. Então não é o residente, né? 70% dos médicos estão nessa faixa. As especialidades médicas que mais tem problema e o tipo de procedimento médico que mais gera problemas e o tipo de consequências provocadas no paciente. Então, uma análise bem profunda, não é uma amostragem, é uma radiografia do panorama do erro médico no Brasil.